Namastê. Hoje eu tô começando um projeto novo, que é um projeto de falar um pouquinho sobre espiritualidade. Eu decidi fazer esse projeto porque eu tenho pesquisado muito no YouTube conteúdo, tenho estudado de alguma forma e eu me dei conta que ele é um tema bastante pouco abordado. Então, né, como espiritualidade é o meu assunto preferido, eu resolvi compartilhar um pouco do que eu sei para facilitar um pouco, né, durante essa nossa quarentena. Falar em espiritualidade ela é um desafio, porque às vezes, quando a gente tenta falar em espiritualidade, há um equívoco de pensar que isso tem a ver com religião. Mas espiritualidade não tem a ver com religião. Espiritualidade tem a ver com cuidar da nossa essência. Ou seja, cuidar do nosso interior. Não é tão simples fazer esse processo, porque nós estamos tão envolvidos, né, por essa sociedade capitalista, pelo sistema que nos envolve, assim, né, como um povo, que nós acabamos nos distraindo demais. Então, o que né, eu sempre recomendo? Que para estudar a espiritualidade haja uma busca de algumas escrituras sagradas, porque através dessa busca das escrituras sagradas nós conseguimos resgatar o que é importante e conseguimos não nos perder do foco. Essa semana eu estava lendo um livro muito legal, que o nome é A Ciência da Autorrealização, de Srila Prabhupada. E o que ele fala, né? Que ele fala aqui, você perguntar qual é o propósito da alma. Ele vai dizer que o propósito da alma é servir a Deus. Então, Srila Prabhupada é muito claro em relação a esse conceito. Para estudar a espiritualidade, tem duas obras que são a minha fonte, tá? A primeira delas é o Srimad Bhagavad Gita, que aqui conta através da narrativa de uma guerra. Ele conta a natureza da alma, o que a alma veio fazer. Então, o Bhagavad Gita, ele é um manual de instruções de como que a alma deve proceder. E o outro livro que eu gosto muito é o Novo Testamento. No Novo Testamento tem tudo, né? O Mestre Jesus deixou bem claro como que a alma deve proceder. Por que eu falo isso? Para algumas pessoas, essa questão da espiritualidade e da fé, ela vem muito clara. Algumas pessoas lembram desde que nascem, algumas já nascem, né, com seu propósito de vida. Tem crianças, às vezes, que a gente fala, né, e ela já diz, eu sou médico, eu sou astrônomo, eu gosto de limpar. Tem crianças que têm muito claro, assim, essa questão do que elas gostam de fazer. Mas por uma série de motivos, também é normal que algumas pessoas se percam. E nesse processo de quando alguém se perde, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer a questão do resgate. Ou seja, a gente precisa fazer um resgate da natureza da alma. E esse resgate, ele pode ser feito através da educação dos sentidos.
Por quê? Porque quando nós nos desviamos do nosso propósito, nós fazemos isso porque a nossa mente empurra para desviar. A nossa mente, gente, nunca vai nos ajudar. A mente, ela só fica criando peças, a mente só fica nos perturbando. Mas é difícil aqui no Ocidente que haja uma educação para a mente. A gente pode até ver assim, às vezes até na forma de educar as crianças, né? Então, a criança tá lá chorando, daí se dá o que a criança quer para parar. Daí, quando vê, passa um pouco, claro, se for fome, frio, né, dor, claro que tem que se dar. O que que é, né? Nesse sentido, não há dúvida, mas o que que acontece? A mente, ela já aprende que quando uma coisa está saciada, ela vai inventar outra coisa. Então, por isso também que às vezes a gente tem, né, no adulto esse processo. O adulto que ele nunca está feliz, ele nunca está satisfeito, porque toda vez que é saciada uma necessidade, aparece uma outra necessidade, porque a mente fica inventando esse processo como uma gincana. Então, nesse processo, nessa situação, a questão da educação dos sentidos, ela é fundamental para o fortalecimento da nossa essência. Quando nós estudamos, né, o Novo Testamento, por exemplo, o Novo Testamento ele é um relicário dos ensinamentos do Mestre Jesus. E eu amo, assim, porque são dezenas de histórias de milagres. Então, é uma centena de curas, de transformações, e esses milagres, eles acontecem em virtude da fé, em virtude dessa potência que nós temos dentro de nós. O que o Mestre ensina? Que nós também temos esse potencial de transformação. Então, a nossa mente cria realidades. Às vezes, a gente pensa numa coisa num dia e quando vê, aquilo se manifesta de alguma forma. Lembrei de uma pessoa de manhã, encontrei essa pessoa à tarde, ou recebi um telefonema dessa pessoa. O que é isso? Né? É uma questão de uma ressonância da nossa mente. Então, o que nós estamos produzindo está fazendo um efeito planetário. Em termos de espiritualidade, isso é muito importante. Por quê? Porque nem sempre o que nós estamos produzindo, o que nós estamos criando, ou onde nós estamos botando a nossa energia, nem sempre isso é o nosso propósito de vida. O nosso propósito de vida, ele tem a ver com um processo de realização. E cada alma veio fazer alguma coisa na vida. Claro, quando esse processo de autorrealização não está claro, não está nítido qual é o seu propósito na vida, a gente começa por um processo anterior. Né? Em yoga, a gente chama esse processo anterior de karma yoga, ou seja, execução do dever. Então, por exemplo, eu posso não saber muito bem qual é o meu propósito de vida, mas eu sei que eu tenho a minha casa para limpar. Eu sei que eu tenho os meus filhos para cuidar. Eu sei que eu tenho o meu emprego para executar. Então, né, nessa forma, a gente vai executando o nosso dever com consciência e buscando não nos distrairmos, porque quando a gente se distrai demais, a gente se perde da nossa essência. E acaba acontecendo que a mente inventa umas ciladas. É a cilada de um relacionamento que
que não é saudável e que exige demais. E às vezes esse relacionamento que não é saudável e exige demais, ele pode ser um relacionamento familiar. Pode ser um relacionamento, às vezes, que nós não temos nem escolha de não interagir, né? Às vezes pode ser um filho, pode ser uma mãe, pode ser alguma pessoa diretamente vinculada que é tóxica. Então a gente não tem essa escolha, né? A pessoa, é difícil dizer assim que a pessoa possa não interagir com os seus pais, por exemplo, ou que a pessoa possa não interagir com os seus filhos, mas onde que muda isso? É a questão do papel, a consciência com a qual isso está sendo feita para desenvolvimento da espiritualidade. Por quê? Porque a nossa missão espiritual, ela nunca está vinculada a outro. Às vezes tem um equívoco que eu escuto muito, muito, muito. Por exemplo, a própria concepção de karma. Karma é uma palavra em sânscrito que significa reação. Então, cada ação tem uma reação, e isso não necessariamente está vinculado, assim, aqui no Ocidente a gente trouxe essa palavra como fosse uma expiação, né? Algo que precisa ficar se martirizando, passar para dar conta. Gente, isso não faz muito sentido não, tá? Eu acho que isso foi uma interpretação um pouco equivocada, né, de algumas linhas espiritualistas e tal, mas não faz muito sentido não. O que acontece? Às vezes alguém vem e diz assim, ai Michele, eu tô passando isso em relação a essa pessoa, será que é o meu karma? Será que é o meu karma passar isso em relação àquela pessoa? Gente, karma é filho, tá? Se você tem filhos, os seus filhos são o seu karma, você tem a obrigação de cuidar deles até, digamos assim, 21 anos, né? Que depois de 21 anos já é adulto, né? Mas a gente tem. Mas o que acontece? Em relação às nossas crianças, nós temos o comprometimento com a educação delas, principalmente com a formação do caráter até os 7 anos de idade. Então, nós somos responsáveis pelo caráter que nós moldamos, elas já nascem, né? Mas no caráter que nós moldamos, que nós educamos as nossas crianças até os 7 anos, no processo de adaptação delas no planeta, dos 7 aos 14 anos, né, nesse processo da formação das emoções, do processo de adaptação e de construção de uma vida saudável, adulta, até os 21. Fora isso, não existe uma relação assim, essa pessoa é o meu karma. Não existe isso porque quando nós estudamos as escrituras sagradas, vou pegar, né? Isso que eu tô falando com base no Gita, que é o que eu acredito, né? Então, também, assim, é um olhar, né? Uma leitura. Mas a alma, ela é individual. Não existe alma de parzinho, tá? Então, se a alma é individual, a busca o aprendizado da espiritualidade, o desenvolvimento da espiritualidade, ele é individual também. Espiritualidade tem a ver com conexão com Deus. Então, a forma como eu me relaciono com o grande mistério é o processo de espiritualidade, é o processo de transformação da minha essência. Eu posso me relacionar com a divindade,
como um amigo, eu posso me relacionar com a sabedoria suprema, como a sabedoria suprema sendo a minha grande mãe. Eu posso me relacionar com a espiritualidade, com o grande mistério, como um processo de servidão, de estar aqui no planeta servindo a Deus. Então, todos esses processos de relacionamento são possíveis, né? Também posso me relacionar com a divindade num processo de neutralidade, de eu saber que existe um poder superior, mas não me sentir tão íntimo a ponto de conseguir me relacionar, mas saber que existe e respeitar. E também posso me relacionar com a espiritualidade num processo de um grande amor que transborda. Isso é espiritualidade. A espiritualidade, ela sempre transcende os modos da natureza material. Ela sempre vai transformar, ela sempre vai ir além. Então, tudo na vida, ele é permeado por 3 modos, né, da natureza material. O modo da paixão, o modo da bondade e o modo da ignorância. Por exemplo, uma atitude no modo da paixão, ela tem a ver com querer uma coisa imediatamente, querer logo saciar um desejo, resolver. Vamos pegar a questão da alimentação, por exemplo. Eu vou lá, abro uma latinha de uma comida pronta, né? Pego uma comida congelada, põe no micro-ondas e como. Isso é uma realização no modo da paixão, ela tem um efeito imediato ali de resolver, não nutre, não faz nada, mas quebra o galho e resolve. Uma alimentação no modo da bondade. Uma alimentação fresca, né? Uma salada, vegetais cozidos com vegetais frescos, cozidos, uma alimentação feita na hora. Isso vai nutrir os nossos tecidos, vai clarear a nossa mente, vai nos ajudar, assim, porque ela tá cheia de energia vital. E uma alimentação no modo da ignorância seria, por exemplo, comer comida que tá muito velha, né? Ou, por exemplo, comer animais. Então, isso é uma alimentação no modo da ignorância, porque comer um animal morto é trazer para dentro de si um sofrimento. Isso não é, né, não tem nada a ver com bondade. Mas, o que acontece? Isso, né, que eu tô falando sobre alimentação, isso transita sobre todas as nossas ações no campo material. Por que eu tô falando isso? Espiritualidade transcende o campo material. A espiritualidade, ela passa esses enredos, essas relações com as pessoas, essa coisa de sustentar, e a espiritualidade, ela está diretamente relacionada com a conexão com Deus e a realização do propósito da nossa alma. Do fundo do coração, eu espero, né, que essa aula tenha esclarecido algumas coisas e eu desejo, né, uma vida cheia de paz, amor e realização. Namastê.